Na número 6 é o seguinte: forme grupos de acordo com o que se pede. Então, na letra A, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar, né, grupos de 2 em 2 com as laranjas. Olha só, então eu fui circulando as minhas laranjas de 2 em 2. A quantidade que foi possível. E perceba aqui que sobrou uma, certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa no livro de vocês. Depois que vocês circularem as laranjas, formando grupos de 2 em 2, vocês vão responder: a quantas laranjas ao todo? Então, antes, né, de separarmos os grupinhos, né, contando todas, qual era a quantidade? Quantos grupos com 2 laranjas você formou? Sobrou alguma laranja sem agrupar? E por fim, quantas, né? Qual foi a quantidade de laranjas que ficou de fora? Depois nós vamos mudar de página e para a página 72. Agora, essas laranjas que estão aqui, vocês também vão separar elas em grupos. Só que agora esses grupos são de 3 em 3, tá bom? Então, separem elas em grupo e depois vocês vão responder de acordo com o que se pede. A quantidade de laranjas, né, ao todo. Quantos grupos foi possível formar? Se sobrou alguma laranja e se sobrou, qual foi a quantidade, tá? Depois temos o para fazer mais. Lá na número 7, leia as situações a seguir e escreva as adições e multiplicações correspondentes, né? Então, de acordo com cada uma dessas coisas que se pede, nós vamos escrever uma adição para representar, certo? E também uma multiplicação, ok? Então, aí na primeira imagem, nós temos abacaxis, 3 caixas de abacaxis, não é mesmo? E dentro de cada uma delas tem uma quantidade específica, olha só. Em cada caixa há 6 abacaxis. Quantos abacaxis há em 3 caixas iguais a essa? Então, para realizar a soma, nós vamos ver a quantidade que há em cada uma. Em cada uma há 6. Então, nós vamos realizar 6 mais 6 mais 6. E vocês vão colocar aqui o resultado. Depois da multiplicação, vocês vão conferir quantas vezes esse número 6 ele foi somado. Ele foi somado 1, 2, 3. Então, foi 3 vezes o 6. E aqui vocês vão preencher com a quantidade total de abacaxis. A mesma coisa vocês irão fazer com os tomates e depois com os copos de suco, considerando que aqui no suco vocês têm que somar o valor de cada um dos sucos, tá? Na número 8, represente cada multiplicação por meio de uma adição de parcelas iguais e determine o resultado. Então, na número 8, nós temos lá, vou colocar aqui número 8, nós temos a primeira multiplicação, na letrinha A. Então, essa primeira multiplicação diz o seguinte: 4 vezes o 3. Isso já tem no livro de vocês, tá? E o que vocês têm que fazer, turminha? Representar isso por meio de uma adição. Então, o 3, ele está sendo somado quantas vezes aqui? 4. Então, vocês vão colocar 3, mais 3, mais 3, mais 3, certo? E colocar também o resultado dessa adição. Então, cada uma dessas multiplicações, vocês têm que transformar numa adição e colocar o resultado. Tudo bem? Então, vamos lá para a última atividade aqui no livro de matemática, certo? É a atividade número 9. Pinte os quadradinhos para indicar as multiplicações. Depois, escreva os resultados. Então, eu coloquei como exemplo a letrinha A, certo? O que deve ser feito? Vocês vão representar, por meio da malha quadriculada, essa multiplicação. 5 vezes o 5. Então, nós vamos colocar aqui, meus amores, a quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu separei aqui 5, né, quadradinhos que está me representando a quantidade de colunas. Agora as linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, então eu já delimitei aqui a quantidade de colunas e também de linhas. Vou fechar esse quadrado que eu delimitei e vou pintar todos os quadradinhos que eu separei aqui dentro, certo? Que vai representar, né, uma coluna,
2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Então, veja só que eu tenho aqui 5 colunas e também tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? Então, é isso que vocês vão fazer na malha. E depois, né, preenche o resultado. Qual foi o total de quadradinhos que vocês pintaram? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.